Seguindo o nosso retiro quaresmal nessa quaresma, onde as meditações são baseadas na paixão de Cristo, quero adentrar contigo hoje a respeito do tesouro da cruz. Se você ler com atenção a subida de Cristo no Monte Tabor, você vai ver que Moisés e Elias conversavam com Jesus no Tabor. E o mistério era o mistério da dor. E nesse mistério oculto, eu quero dividir em duas partes essa meditação, baseada na meditação de Santo Afonso. Primeiro, na cruz do Redentor, e segundo, na nossa cruz. A imitação de Cristo diz que na cruz encontram-se todas as virtudes e toda a santidade. Mas essa palavra, naturalmente em nós, ela gera um receio, um asco. A palavra cruz, a palavra sofrimento, resignação, é uma palavra que naturalmente o ser humano ele expele, ele tira, porque tem a ver com sacrifício. Mas existem bens, graças tamanhas na cruz, e que o Espírito nos dê a graça de entrar na profundidade disso e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, primeira coisa, nós sabemos que Jesus nos remiu através da cruz, com a qual pagou o nosso resgate. O apóstolo João, ele escreve que existem 3 concupiscências que atuam no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 ataques, essas 3 sequelas do pecado de Adão em nossa alma, em nosso corpo, elas também são vencidas na cruz. Então, a primeira, a soberba da vida, ela foi vencida pelas humilhações que nosso Senhor sofreu. E foram muitas, desde cuspidas na cara, o pano escarlate que é colocado nele, a coroa, o bastão, e zombam dele, chamando ele de rei. Ele em cima da cruz, pedem para ele descer. Então, essa humilhação de Cristo, ela vem como uma seta na soberba da vida. Para quê? Para que eu e você também, quando passemos por isso, olhemos para o Cristo crucificado. Depois, a concupiscência dos olhos, a sensualidade. A concupiscência dos olhos, que é o medo de ser rechaçado. Então, eu preciso sempre estar bem vestido, bem amparado. E esse mundo de hoje, que tudo é postado na internet. Então, eu me preocupo, eu anseio, eu ambiciono likes, seguidores, curtidas e por aí vai. E aí, como que é vencida isso na cruz? Pelos tormentos. Jesus que é atormentado, flagelado na sua carne, para mostrar para mim e para você o quanto que essa terra não pode nos dar nada. O que diz a primeira leitura de hoje, Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua própria confiança. E depois a concupiscência da carne, a cobiça, né? A cobiça das riquezas, o desejo ali de não sofrer, de vencer, de vencer sem Deus, né? Então isso é vencido pela pobreza de nosso Senhor e por suas privações. Jesus que fica sem água, pelo contrário, toma fel. Jesus que não dorme. Então a carne, ela quer sempre o melhor. Naquele banquete, o que a pessoa procura? Aquilo que ela mais gosta. Aquela carne mais suculenta,
e vai aquele excesso na bebida, e aí Jesus vem com suas privações e com sua austeridade, com sua pobreza. Por que era difícil acreditar em Cristo? Porque ele era pobre, ele andava descalço. Se você tem um copo de água para beber uma água, você é mais rico que Jesus. Ele não tinha um copo para beber água. Ele chega a dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha cama, meu irmão, não tinha travesseiro, ele dormia no relento com seus apóstolos. Ele fundamentou nos discípulos a pobreza, a virtude da pobreza, o abandono total na providência de Deus. Só que, além desse combate espiritual contra esses 3 ataques, vai percebendo que todos os bens nos vieram da sua paixão dolorosa. Do seu coração transpassado pela lança nasce a igreja. Maria Santíssima, nossa mãe, é constituída nossa mãe aonde? Aos pés da cruz. Os sacramentos que nós recebemos são simbolizados pelo sangue e pela água que jorram do lado aberto de Jesus. As promessas generosas feitas nossas preces e sancionadas no Gólgota pelas dores do Divino Mestre. Quantos efeitos maravilhosos, meu irmão. As 7 palavras de Jesus na cruz. Quanto bem veio para nós ali, aonde Jesus perdoa os seus inimigos. Nós somos inimigos de Deus quando pecamos, e ali Ele já nos perdoa. E ainda agora Jesus os renova todos os dias em milhares de altares em que se imola de modo incruento, porém com os mesmos frutos, como no Calvário, através da Santa Missa. Então você vê que o batismo que vem da água, que é derramada na cruz, lava-nos da culpa original. A confirmação, o crisma, enriquece-nos dos dons do Espírito Santo. O que não falar da penitência, meu irmão, da confissão, que pelos méritos do sangue de Jesus, purifica-nos dos pecados, restitui-nos o direito da vida, da adoção de filho de Deus, e nos devolve a herança dos santos, que é o céu. O que seria de nós sem o sacramento da confissão? Que também naqueles que não estão em pecados graves, mortais, mas que se confessam porque não querem ter nada ali contra Deus, que impede a sua comunhão com Deus, nesses aumentos privilégios, fortalece a sua luta contra o pecado, fortalece a graça em si. O que não dizer da Eucaristia? Hoje é quinta-feira, olhamos para a Divina Hóstia, adoramos Jesus sacramentado, aonde é nos dado por alimento o mesmo corpo que sofreu na cruz e o mesmo sangue que tingiu o sagrado madeiro. Como não olhar para essa divina cruz e não desfrutar, e não adorar, e não se aproximar dela, sabendo que através dela nos veio bens, tamanhos bens. A força da cruz, que é uma força exorcística, o poder da cruz, como diz o apóstolo Paulo, a linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem. Por que é uma loucura para os que se perdem? Porque aqueles que não querem desfrutar desses bens, eles olham para a cruz e querem se afastar dela. Por quê? Porque não conseguem ver a força contida nela, os bens contidos nela. Então, a linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem. Por quê? Porque a pessoa olha para a cruz, gera nela um receio, gera nela um desejo de fugir da cruz, mas ele continua. Mas para os que foram salvos, é uma força divina, onde
o homem deseja se aproximar dela, se aproximar da cruz, do madeiro da cruz. Amados irmãos, agora existe um outro ponto, que é os bens que nos proporcionam as nossas cruzes de cada dia. Havendo Deus divinizado o sofrimento por suas dores, cada uma das nossas aflições é de um valor inestimável. A luz da fé que vale a contrariedade, a dor que vos causa tanto aborrecimento e da qual vós quereis ver livres, é a participação da paixão de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Quando você sofre, você participa da paixão de Jesus. Você aceita um espinho da sua coroa, uma parcela da sua dor. E esse desgosto e essa tristeza que nos oprime passaram pelo coração de Jesus, porque ele previu lá de cima e sofreu todas as dores do corpo místico da sua igreja, da qual ele é a cabeça e nós os membros. Então nós não temos direito de nos afastar da cruz, de rejeitar um bem tão precioso que vem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos o sofrimento, quando nós rejeitamos a dor, nós rejeitamos os bens que vêm através dele. Então, olhando, meu irmão, para aquilo que Deus vai derramando sobre você agora, na cruz de cada dia que nós vamos carregando, nós temos que ver um bem, um meio eficaz para expiar os pecados que cometemos até o dia de hoje, para destruir em nós o amor próprio que nos leva a tantos vícios e para abreviar o nosso purgatório, conseguindo os méritos da humildade, da abnegação, da paciência, que vem dessa união com a vontade divina e com a conformidade com Jesus Cristo que derramou em você. Você que está passando por sofrimento, você que está passando por uma cruz pesada, saiba que Deus destinou essa cruz e preparou essa cruz de uma maneira que você teria força de carregá-la e também de receber as graças contidas nessa cruz. Por isso não fuja mais dela, por isso não amaldiçoe mais a tua cruz, porque, meu irmão, existe bens tremendos através desse sofrimento que o apóstolo Santo Afonso chega a dizer que uma leve dor que nós passamos aqui na terra, oferecida a Deus nesta vida, nos valerá no céu um peso imenso de glória. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, diz que um momento brevíssimo de sofrimento será recompensado no céu por delícias sem fim. Na hora do sofrimento, procuremos resignar-nos com o pensamento. O sofrimento é uma necessidade a que estou sujeito pela culpa original. Presta atenção nesse pensamento, que Santo Afonso nos ajuda a rezar com ele. Então, primeira coisa, o sofrimento é uma necessidade a que eu estou sujeito pela culpa original. É uma obrigação imposta pelo próprio Deus. É um dever aceitá-lo, pois que o Redentor tanto sofreu por nós. Foi um Deus de sabedoria e bondade infinitas que escolheu a minha cruz, fê-la compatível com as minhas forças, apropriou as minhas necessidades e ajuda-me a carregá-la e a torna mais leve quando eu me resigno. Olha isso. Deus torna mais leve a minha cruz quando eu me resigno, quando eu aceito ela sem murmuração, sem
asco, sem indiferença, sem maldizer ela. Ó fardo santo da cruz, quero abraçar-te sempre com coragem e união com Jesus e com Maria. Escreve essa frase depois, meu irmão. O sofrimento é uma necessidade a que estou sujeito pela culpa original. É uma obrigação imposta pelo próprio Deus e é um dever aceitá-lo, pois que o Redentor tanto sofreu por nós. Foi um Deus de sabedoria e bondade infinita que escolheu a minha cruz, fê-la compatível com as minhas forças, apropriou as minhas necessidades, ajuda-me a carregá-la e a torna mais leve quando eu me resigno. Ó fardo santo da cruz, quero abraçar-te sempre com coragem, em união com Jesus e Maria. Meu Deus, conservai-me esse modo de pensar em todas as minhas dores, enquanto durar em mim a luta entre a natureza e a graça, entre o amor de mim próprio e o amor da cruz. Assim eu encerro essa meditação.